Provavelmente já te aconteceu isto. Passas por um acidente de carro na autoestrada e, mesmo sabendo que devias manter os olhos na estrada, uma parte de ti vira a cabeça para ver melhor. Ou talvez tenhas clicado numa notícia sobre uma tragédia só para leres os detalhes mais perturbadores. Ou ficaste a ver um vídeo de algo chocante até ao fim, mesmo sentindo o estômago a apertar a cada segundo. Depois vem a vergonha, aquela sensação incômoda de que há qualquer coisa errada contigo por teres querido ver aquilo. Achas que és o único que sente esta atração estranha por coisas horríveis e guardas esse pequeno segredo como se fosse prova de algum defeito pessoal, de uma curiosidade doentia que os outros, supostamente mais equilibrados, não sentem. O que a investigação psicológica descobriu nas últimas 2 décadas conta uma história completamente diferente. Esta atração não é um defeito teu. É uma característica praticamente universal do cérebro humano, e o mais surpreendente é que ela aparece com a mesma intensidade em pessoas que se descrevem como extremamente sensíveis ao nojo e à violência. Vamos começar pelo mecanismo que está por trás disto, porque ele acontece muito mais depressa do que qualquer decisão consciente que possas tomar. Os investigadores suecos Arne Öhman e Susan Mineka propuseram, num trabalho amplamente citado publicado em 2001, a existência daquilo a que chamaram um módulo do medo, um sistema neural especializado, moldado ao longo de milhões de anos de evolução, dedicado exclusivamente a detectar ameaças potenciais no ambiente, antes que a parte consciente e racional do cérebro tenha sequer tempo de processar o que está a acontecer. Este sistema não pede autorização. Não espera que decidas se queres ou não olhar. Ele orienta os teus olhos e a tua atenção na direção do perigo antes que a palavra perigo tenha sequer chegado à tua consciência. Isto significa que, quando os teus olhos se desviam para aquele acidente na autoestrada, não é uma escolha deliberada e consciente a acontecer primeiro. É um sistema de detecção de ameaças, mais antigo do que a linguagem, mais antigo do que a própria espécie humana, a fazer exatamente aquilo para que foi desenhado. Avaliar o perigo rapidamente, antes que a parte educada do teu cérebro tenha a oportunidade de dizer que não deverias estar a olhar. Para perceber a origem mais profunda deste mecanismo, vale a pena olhar para os nossos parentes primatas mais distantes. A antropóloga Lynn Isbell, da Universidade da Califórnia em Davis, desenvolveu ao longo de décadas uma teoria influente chamada Teoria da Detecção de Serpentes, segundo a qual grande parte da acuidade visual excepcional dos primatas, incluindo a nossa capacidade de identificar rapidamente formas e padrões específicos no meio de ambientes complexos, evoluiu especificamente como resposta à pressão constante de identificar cobras venenosas escondidas na vegetação. Isbell argumenta, com base numa quantidade considerável de evidência comparativa entre espécies de primatas, que os cérebros que se tornaram melhores e mais rápidos a detectar esta ameaça específica tiveram uma vantagem de sobrevivência mensurável. Estudos subsequentes com macacos, incluindo o trabalho publicado por outros investigadores que testaram diretamente a velocidade de reconhecimento visual, mostraram que os primatas identificam imagens de cobras significativamente mais depressa do que imagens de objetos neutros, mesmo quando nunca tiveram contato anterior com uma cobra real. Isto sugere fortemente que esta sensibilidade não é aprendida individualmente. Vem já instalada, por assim dizer, de fábrica. Esta mesma sensibilidade precoce foi também documentada em crianças humanas muito pequenas. Vários estudos de desenvolvimento infantil, usando o tempo de fixação do olhar como medida, quanto tempo um bebê continua a olhar para uma imagem antes de desviar a atenção, mostraram que crianças com menos de 2 anos de idade, e em alguns estudos com apenas alguns meses, já apresentam uma atenção visual desproporcionalmente mais longa e mais rápida perante imagens de cobras e aranhas do que perante imagens de flores ou peixes, apesar de nunca terem tido qualquer experiência de vida real com nenhum destes animais. Isto reforça a ideia de que não estamos a falar de um comportamento aprendido através da cultura ou da educação parental, mas de algo que o cérebro humano já traz moldado antes mesmo de a criança conseguir falar sobre o que está a ver.
Vamos agora perceber a escala deste fenômeno na tua vida cotidiana, porque provavelmente já o viveste sem lhe dares este nome. O fenômeno coloquialmente conhecido como rubbernecking, a tendência de abrandar o trânsito e esticar o pescoço para ver um acidente na berma da estrada, foi estudado por vários departamentos de trânsito e investigadores de segurança rodoviária ao longo dos anos, e as estimativas de diferentes análises de tráfego colocam este comportamento como responsável por uma fração significativa de todos os engarrafamentos causados por incidentes na via, mesmo quando o acidente já foi completamente removido para a berma e não representa qualquer obstáculo físico real à circulação. As pessoas não abrandam porque precisam de contornar destroços. Abrandam porque algo dentro delas exige ver. Pensa nisto durante um segundo. Milhões de condutores, todos os dias, em praticamente todos os países do mundo, sacrificam voluntariamente o seu próprio tempo, atrasam-se para compromissos importantes e, por vezes, até aumentam o risco de um novo acidente, só para satisfazer este impulso de olhar. Se isto fosse um defeito individual e raro, não teria escala suficiente para afetar padrões de tráfego inteiros em cidades por todo o mundo. Isto leva-nos à reviravolta central desta história, porque a investigação mais direta sobre este tema desafia completamente a ideia de que só certo tipo de pessoa sente esta atração. A psicóloga Suzanne Osterwijk, da Universidade de Amsterdão, conduziu uma série de experiências ao longo da última década, especificamente desenhadas para testar a chamada curiosidade mórbida. Numa das suas experiências mais citadas, deu aos participantes a escolha explícita entre ver imagens neutras e agradáveis, ou ver imagens perturbadoras que incluíam representações de violência, lesões e sofrimento. Antes da experiência, muitos participantes previram que escolheriam evitar as imagens perturbadoras. Na prática, uma proporção considerável escolheu repetidamente vê-las, mesmo relatando desconforto genuíno durante e depois de as visualizar. O resultado mais interessante do trabalho de Osterwijk foi que este padrão apareceu de forma consistente mesmo entre participantes que, em questionários prévios, se classificavam a si próprios como tendo alta sensibilidade ao nojo. Por outras palavras, a pessoa que diz "eu odeio ver essas coisas, sou muito sensível", ainda assim, quando confrontada com a escolha real no momento real, frequentemente escolhe olhar. A sensibilidade subjetiva ao nojo e o comportamento real de procura visual pareciam ser, surpreendentemente, dois sistemas psicológicos distintos, que nem sempre concordam entre si. Deixa isso assentar por um momento. A parte de ti que sente repulsa e a parte de ti que decide olhar podem ser, literalmente, dois sistemas cerebrais diferentes a competir pelo controlo dos teus olhos. Um estudo particularmente rigoroso, conduzido pelo cientista político Stuart Soroka, da Universidade do Michigan, e pela sua equipa, e publicado na revista científica PNAS em 2019, testou fisiologicamente as reações de participantes em 17 países diferentes, de 6 continentes, enquanto liam manchetes de notícias reais. Usando sensores para medir a condutância da pele e a frequência cardíaca, indicadores fisiológicos de ativação emocional que não dependem daquilo que a pessoa diz conscientemente sentir, a equipa descobriu que as reações fisiológicas a notícias negativas eram consistentemente mais fortes e mais rápidas do que as reações a notícias positivas ou neutras, e este padrão repetia-se de forma notavelmente semelhante em culturas tão diferentes como a Austrália, o Quênia e a Argentina. O mais impressionante neste estudo é a sua abrangência geográfica. Normalmente, esperaríamos que hábitos culturais tão específicos variassem bastante entre continentes com histórias, religiões e sistemas de media completamente distintos. Em vez disso, o corpo humano reagiu de forma notavelmente parecida à informação negativa, independentemente do país, da língua ou da cultura de origem dos participantes. Um sinal forte de que este viés não é aprendido localmente, mas sim uma característica partilhada da nossa biologia comum. Vamos fazer uma pausa e olhar para como esta curiosidade se transformou,
ao longo da história recente, num fenômeno cultural e comercial gigantesco. O gênero do true crime, documentários, podcasts e séries centrados em detalhes reais de crimes violentos, tornou-se uma das categorias de entretenimento mais consumidas do mundo ao longo da última década, com plataformas de streaming e aplicações de podcasts a reportarem consistentemente números de audiência entre os mais elevados de todo o catálogo disponível. Milhões de pessoas, todas as semanas, escolhem ativamente ouvir descrições detalhadas de crimes horríveis enquanto conduzem, cozinham ou fazem exercício. Atividades completamente banais, emparelhadas voluntariamente com o material mais perturbador que a experiência humana consegue produzir. Isto não é um fenômeno novo disfarçado de tendência moderna. Ao longo do século XIX, espetáculos públicos conhecidos como freak shows e exposições de curiosidades médicas atraíam multidões enormes em cidades por toda a Europa e América do Norte, exibindo deformidades físicas, condições médicas raras e, em alguns casos, réplicas detalhadas de execuções e atrocidades históricas. Estas exposições não eram nichos marginais. Eram, durante décadas, alguns dos entretenimentos públicos mais lucrativos e mais populares disponíveis. O empresário norte-americano P.T. Barnum, cujo Museu Americano em Nova York atraiu milhões de visitantes ao longo de várias décadas do século XIX, construiu grande parte da sua fortuna precisamente sobre exposições que combinavam curiosidade científica genuína com um apelo mais sombrio à fascinação do público pelo anormal e pelo perturbador. Esta mesma lógica comercial continua bem viva hoje, apenas com uma roupagem tecnológica diferente. Plataformas de redes sociais e algoritmos de recomendação de conteúdo foram desenhados, em grande medida, para maximizar o tempo de permanência dos utilizadores. E vários investigadores em ciência da comunicação têm apontado que conteúdo que provoca reações emocionais fortes, incluindo choque, indignação e perturbação, tende a gerar taxas de interação e partilha substancialmente mais elevadas do que conteúdo neutro. Os algoritmos não precisam de compreender psicologia evolutiva para explorarem eficazmente este antigo mecanismo cerebral. Basta-lhes otimizar aquilo que efetivamente prende a tua atenção, e este sistema antigo de detecção de ameaças faz o resto do trabalho por eles. Isto leva-nos a perguntar por que é que a psicologia, enquanto disciplina científica, demorou tanto tempo a estudar este fenômeno tão claramente universal com o rigor que merecia. Durante grande parte do século XX, a curiosidade mórbida foi tratada pela psicologia clínica principalmente como um sintoma a explicar dentro de contextos patológicos específicos, associada quase exclusivamente a perturbações como sadismo ou certos transtornos de personalidade, em vez de ser estudada como uma característica comum e generalizada da cognição humana normal. Esta abordagem inicial fazia sentido dentro do enquadramento clínico da época, focado primariamente em identificar desvios e disfunções, mas teve um efeito colateral significativo. Durante décadas, praticamente ninguém se dedicou a estudar sistematicamente por que motivo pessoas completamente saudáveis e sem qualquer diagnóstico clínico sentiam este mesmo impulso. Só a partir do início dos anos 2000, com investigadores como Osterwijk e outros a aplicarem metodologias experimentais rigorosas a populações não clínicas, é que a curiosidade mórbida começou a ser reconhecida como aquilo que na realidade sempre foi: uma característica comum, mensurável e amplamente distribuída pela população geral, e não um sintoma restrito a um pequeno grupo de indivíduos com problemas psicológicos identificáveis. Voltemos agora ao teu próprio corpo, porque há uma dimensão fisiológica nesta história que talvez expliques melhor aquilo que sentes. Quando teu cérebro deteta uma ameaça visual, mesmo que seja apenas uma imagem num ecrã e não um perigo real e imediato, o corpo ativa uma cascata de respostas fisiológicas mensuráveis. O coração acelera ligeiramente, os níveis de cortisol podem subir, e a atenção visual estreita-se e intensifica-se, focando-se quase exclusivamente no estímulo ameaçador. Esta resposta é essencialmente
idêntica àquela que o teu corpo produziria perante uma ameaça real, apesar de a tua parte racional saber perfeitamente que estás apenas a ver um vídeo no telemóvel, sentado confortavelmente em segurança. Esta discrepância entre a segurança real da situação e a resposta fisiológica de alerta pode, paradoxalmente, ser parte do que torna a experiência tão magneticamente interessante. Estás a sentir a intensidade fisiológica de uma ameaça genuína, com toda a ativação e todo o foco de atenção que isso implica, sem nenhum dos custos reais de perigo físico efetivo. É, por assim dizer, uma forma de experienciares os extremos emocionais mais intensos da tua biologia num ambiente completamente controlado e seguro. Chegou o momento de ouvir a voz cética, porque há uma objeção óbvia que merece uma resposta honesta. Espera lá, não será isto apenas uma desculpa científica para justificar comportamentos que, no fundo, indicam algo perturbador sobre certas pessoas? Não haverá uma diferença real entre alguém que olha rapidamente para um acidente e alguém que procura ativamente conteúdo extremamente violento? É uma distinção justa, e vale a pena ser honesto sobre os seus limites. A investigação de Osterwijk e de outros neste campo não afirma que toda forma de curiosidade mórbida seja idêntica ou igualmente inofensiva. Existe, sem dúvida, um espectro de intensidade e de contexto que vai desde o breve olhar involuntário até ao consumo compulsivo e prejudicial de conteúdo extremamente gráfico. O que a investigação mostra de forma bastante consistente é que a versão mais comum e mais moderada deste impulso, aquela breve atração involuntária, aquele clique numa notícia perturbadora, aquele momento de espreitar por entre os dedos, está presente na esmagadora maioria da população saudável. E não é, por si só, um sinal de patologia. A honestidade científica aqui exige reconhecer a diferença entre um instinto universal e moderado e casos extremos que possam efetivamente merecer atenção clínica. A maior parte de nós está claramente no primeiro grupo, não no segundo. Juntando estas peças todas, começa a formar-se uma imagem bastante diferente daquela com que começamos. O módulo do medo de Oma em Mineka mostra-nos que o mecanismo básico de detecção de ameaças opera antes da consciência. A teoria da detecção de serpentes de Isbell sugere que esta sensibilidade visual a ameaças específicas está profundamente entranhada na história evolutiva dos primatas. Os dados de tráfego sobre o rubbernecking mostram a escala real deste comportamento na vida cotidiana. A investigação de Osterwijk demonstra que esta atração persiste mesmo em pessoas que se descrevem como sensíveis ao nojo. E a popularidade maciça do true crime e, historicamente, dos freak shows do século XIX mostra como esta curiosidade se manifesta, de forma consistente, à escala cultural e comercial. Todas estas peças, vindas de campos completamente diferentes, neurociência, antropologia evolutiva, engenharia de tráfego, psicologia experimental e história cultural, apontam persistentemente na mesma direção. Isto leva-nos a uma questão mais desconfortável, que vale a pena colocar sem tentar resolvê-la de forma definitiva. Se esta curiosidade é tão universal e tão profundamente biológica, o que significa viver numa era em que a tecnologia nos dá acesso instantâneo e ilimitado a exatamente o tipo de conteúdo que este antigo sistema de detecção de ameaças foi desenhado para procurar? As notícias, as redes sociais e os algoritmos de recomendação de conteúdo não inventaram este impulso, mas tornaram-no infinitamente mais fácil de satisfazer do que em qualquer momento da história humana anterior. Não estou aqui a sugerir uma resposta certa sobre o que fazer com esta informação, mas talvez valha a pena perguntar: se o teu cérebro está predisposto a procurar ameaças para as avaliar, o que acontece quando a oferta dessas ameaças visuais deixa de ter qualquer limite natural? Voltamos então àquela imagem do início. Tu, de mãos a tapar os olhos, mas a espreitar por entre os dedos. Esse gesto contraditório, cobrir os olhos e ao mesmo tempo deixar uma fresta aberta para ver, capta talvez melhor do que qualquer explicação científica a verdadeira natureza deste fenômeno. Não és fraco por sentires este impulso, nem és estranho,
Nem és o único. Estás simplesmente a viver a tensão entre dois sistemas antigos e poderosos dentro de ti. Um que te diz para te protegeres do que é perturbador, e outro, ainda mais rápido, que insiste em avaliar exatamente aquilo que o primeiro sistema está a tentar evitar. A próxima vez que sentires essa vergonha por teres olhado quando sabias que não devias, talvez a pergunta mais honesta não seja por que é que fizeste isso, mas antes, achas mesmo que havia alguma forma real de teres escolhido não olhar?